Bom, boa noite, todos sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira. Hoje, nosso primeiro dia sem o público. Nós estamos realmente preocupados, com essa disseminação do novo coronavírus, e por isso a gente entendeu que neste momento seria melhor a gente paralisar as nossas atividades, pelo menos presenciais, e continuarmos com as atividades virtuais. Que eu acho que, mesmo a gente voltando com as presenciais, vai ser o futuro do nosso LEAC também, do Lar Espírita Amor e Caridade. Bom, a nossa mensagem de hoje é do livro Paz e Renovação, e tem como título Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide, quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para o tratamento e reeducação e não censura ou castigo, quando observarmos na caridade simples dever, quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências e que por isso mesmo o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas fraquezas, quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que os de nossos vizinhos, quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem, quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é dissolvente infalível de todas as nossas mágoas, quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós no que tange as facilidades imediatas, quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera com a bênção do socorro fraternal e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia, quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus, irmãos autênticos um dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto, então o egoísmo terá desaparecido da terra, para que o reino do amor se estabeleça definitivo em nossos corações, do Espírito Emmanuel. E agora vamos todos fechar os nossos olhos, respirarmos fundo e vamos agradecer. Agradecer a Deus, que é o nosso Pai, infinito em amor e misericórdia, bondade. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, nosso irmão amado, nosso amigo de todas as horas. Agradecer a Maria, a nossa Mãe amantíssima, que muito amorosamente acolhe os corações mais necessitados, os corações descrentes, desvelados. Agradecer ao nosso anjo da guarda, esse Espírito que tanto nos ama, nos auxilia, esse Espírito que está conosco em todas as horas, torcendo, vibrando pelas nossas pequenas vitórias cotidianas e sustentando-nos e auxiliando-nos em nossas quedas. Agradecer a essa casa que tão amorosamente sempre nos acolhe, com amor, com bondade, com confiança e com esperança. Agradecer porque nossas mazelas morais, os nossos vícios, aqui também são acolhidos, todos trabalhando para que as nossas más inclinações sejam de uma vez por todas vencidas. Agradecer a espiritualidade dessa casa, que desde o primeiro raio de sol preparou esse ambiente,
especialmente para cada necessidade, para cada pedido, para cada pensamento e sentimento, tratando-os, curando-os, libertando-os. E agradecer pela vida, pela saúde do corpo e do espírito, agradecer pela saúde dos nossos familiares, pela vida de cada um deles, o trabalho justo e digno, o alimento na mesa, a água pura que bebemos, o ar que respiramos. Agradecer o teto que nos protege dos perigos externos, enfim. Amado Mestre Jesus, reconhecemos que a Tua bondade e o Teu amor está em tudo e em todos os que nos cercam. Mas reconhecendo que ainda somos falhos, pequenos, pedimos que o Teu amor seja o nosso guia, luz de nossos caminhos, para que possamos sempre optar pelo bem, para que as nossas palavras construam, para que os nossos pensamentos felicitem e para que os nossos atos realmente, amado Mestre Jesus, sejam para o bem próprio, mas principalmente para o bem comum. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar em tudo que habita a terra, todos que estão na terra. Obrigada pelo Teu amor de hoje e de sempre, que assim seja. Bom, e a nossa palestra de hoje vem trazer sobre o dever. A gente sabendo que Jesus já nos falou que o seu jugo é leve, a gente sabe que o dever também não é impossível de ser praticado, de ser feito, né? A gente cumpre durante o nosso dia tantos deveres, os nossos deveres domésticos, os nossos deveres no trabalho, os nossos deveres sociais, os nossos deveres familiares. E a gente tem cumprido o nosso dever espiritual. Érica, mas o que é o nosso dever espiritual? Se resume em uma coisa: melhoramento de nós mesmos, melhoramento das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa vibração, da nossa energia, dos nossos sentimentos. É só isso, nada de excepcional, nada de impossível a ser realizado. Não é uma meta impossível de ser alcançada. É perfeitamente factível. É factível. Todos nós estamos aptos a realizar o que nos propomos a fazer lá no plano espiritual, determinando como dever. E todo cristão, todas as pessoas, todos os espíritos que habitam a terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, estão incumbidos desse dever moral, de se melhorar, de ser melhor a cada dia, um pouquinho que seja, por algumas horas que seja, mas todos os dias um pouquinho melhor. Então o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Porque se a gente não se melhora, impossível fica da gente melhorar verdadeiramente o meio onde a gente habita. Nos melhorando o teor das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, é uma consequência que se melhore o nosso entorno, que melhore o que está ao nosso redor. Isso é uma consequência. O nosso ato de busca, primeiramente, é melhoramento de nós mesmos. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Então, não são nas grandes atitudes em que o nosso dever de se melhorar existe, não somente nos grandes fatos, nos grandes acontecimentos da nossa vida, do mundo,
mas principalmente naquele cadinho do dia a dia, naquela convivência do dia a dia, com as pessoas que estão próximas, nas pequenas oportunidades que nós temos de auxiliar o nosso próximo, de auxiliar a nós mesmos. É aí que se encontra o nosso dever maior, porque os grandes acontecimentos são raros em nossa vida. As grandes mudanças, as grandes oportunidades são muito raras. Mas as pequenas coisas, os pequenos relacionamentos, os pequenos atos constituem as nossas 24 horas do dia, né? Então aqui nós estamos falando apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem, porque isso é muito claro, né? A gente, como ser humano, a gente pode ter diversas profissões. Numa mesma encarnação, a gente pode ser muita coisa, e muita coisa ao mesmo tempo. Mas moralmente, espiritualmente, a gente só tem um dever. O cumprimento é fácil, Érica? Não. O cumprimento exige de nós perseverança, lucidez, mas principalmente vontade firme, porque o mundo se apresenta muito, muito chamativo, muito neon, e vencer no mundo muitas vezes, vencendo para nós, a nossa meta a ser alcançada. Mas esse vencer no mundo, ser vencedor no mundo, muitas vezes não está compatível com o crescimento, com vencer espiritualmente. Porque vencer no mundo exige de nós, muitas vezes, dedicação, mas uma dedicação aos bens materiais, que são aqueles que a gente não leva, são aqueles que a gente não tem caráter de permanência no espírito. Só que a gente vive num mar de gente, com 8 bilhões de pessoas, e a grande maioria dessas 8 bilhões de pessoas entendem que vencer, entendem que ser bom no mundo é ter título, posse, ter fama, dinheiro. Tudo isso é bom, desde que isso seja aplicado para o bem, senão também não traz felicidade. Mas você chegando lá no ápice da cadeia mundana, geralmente a pessoa é considerada um vencedor. E isso nos tenta diariamente. A sociedade nos cobra, às vezes os familiares nos cobram, às vezes o cônjuge cobra, o filho cobra. Então são situações que vão nos colocando à prova dia a dia, para realmente a gente ver o que tem, a gente entender o que realmente tem importância e o que realmente nos completa espiritualmente. Muitas vezes a gente atende aos interesses do mundo e não aos interesses do nosso espírito, porque nós somos homens que estão vivendo no mundo, então a nossa tendência é realmente caminhar para o mundo, para os sentimentos mundanos. Mas lá dentro da nossa consciência está a verdade. Lá dentro do nosso espírito está a verdade e a verdadeira necessidade de melhoramento. O que realmente a gente precisa trabalhar para acontecer. Então, na nossa consciência, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que apesar do dinheiro, que apesar do status, que apesar da fama, existe uma coisa que ainda falta, está sempre faltando, porque realmente o Espírito sabe que aquilo, tudo que a gente tem aqui é um empréstimo,
Mas o que é nosso de verdade é o que a gente ganha espiritualmente. São as nossas virtudes, são as nossas experiências. E é sempre uma decisão nossa atender a consciência, a nossa consciência, aquela mais próxima de Deus, ou atender o mundo que nos chama. E a gente sabe que quando a gente trava uma batalha moral, que quando a gente se determina a melhorar, cada vez que a gente consegue essa vitória, não é uma vitória com aplausos, com testemunhas. Muitas vezes essa vitória sobre nós mesmos acaba nos distanciando de algumas amizades, de algumas situações, acaba nos afastando do meio social que muitas vezes a gente batalhou muito para frequentar. Então não tem testemunho. Ao contrário das nossas vitórias no mundo, né? Quando a gente é promovido no trabalho, quando a gente termina a faculdade, tem aquele baile de gala, né? Pra gente comemorar, é uma vitória, né? Mas a vitória espiritual não tem comemoração, não tem aplauso, não tem festa. Gente, e para construção desse melhoramento espiritual, muitas vezes a gente passa por situações que a gente nunca na vida imaginou e que muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar. O diamante, ele não é lapidado sem agressão, sem pressão. Ele não é formado sem a pressão da terra sobre as moléculas do carbono. E depois de extraído da terra, depois de grande pressão, forma pedra bruta, ainda precisa ser burilado. Nós também somos assim. Sem conotação clichê. Nós somos diamantes em lapidação. Nós somos pedras perfeitas em lapidação. Ainda a capa que está por cima ainda é muito imperfeita. E é através dessas decisões diárias de enfrentar as dificuldades, de enfrentar a nossa parte mundana que ainda é muito vívida no nosso espírito, é através dessas situações que realmente a gente vai conseguir se melhorar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir se por achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não está sujeita à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então, é o que a gente acabou de falar. Muitas vezes vai contra o que a gente tem visto no mundo. Muitas vezes vai contra o que a gente tem trabalhado uma vida toda. Mas é decisão. Fácil de tomar? Nem sempre. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? E onde termina o meu dever? O nosso dever tem início quando ameaçais a felicidade alheia. Nessa interseção nós temos a linha de observância do dever. E o nosso dever tem fim no limite que não desejais ver transposto em relação a vós. Então, o dever começa quando a tua atitude ameaça a felicidade ou a tranquilidade alheia. E vai terminar quando o teu comportamento em relação ao próximo esbarra em algo que não gostarias que fosse feito em relação a vós. Então, é muito delimitado o nosso dever. Melhoramento de nós mesmos, consequente melhoramento do que está ao nosso entorno, mas nunca o nosso dever vai ultrapassar a barreira de melhorar
positivamente os que estão ao nosso redor. Não é nosso dever melhorar o nosso familiar difícil, melhorar o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso chefe de trabalho, mas o primeiro dever de me melhorar. A partir do momento que eu trabalho para modificar as outras pessoas, eu estou passando do meu dever. Eu estou ultrapassando as barreiras do meu dever. Cada um é responsável pelo seu melhoramento. E mais uma vez, se todo mundo batalha para melhorar um pouquinho todo dia, no final do dia, nós teremos muita melhora, porque muitas pessoas vão tentar. E isso é óbvio que vai melhorar tudo que está ao redor. Ambiente de trabalho, a vida social, a vida familiar. Tudo melhora por consequência. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Se eu não quero que uma pessoa haja de uma maneira comigo, eu não vou agir dessa maneira com outra pessoa, porque eu não vou gostar. Entendem que não é difícil a gente cumprir o nosso dever, não é difícil sermos justos, solidários e caridosos com quem está ao nosso redor, porque a gente tem muita coisa que a gente gostaria que não fizessem com a gente. Então é só a gente não praticar. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Todos nós passaremos por todas as situações. E à medida que a gente vai evoluindo, a nossa resposta a essas situações vai também modificando. De uma situação de muita dor, eu acabo evoluindo, aí essa situação de muita dor, a gente já entende como uma situação de aprendizado. E numa etapa seguinte, num grau seguinte de evolução, aquilo já não traz mais dor, o aprendizado já está sedimentado, e aí realmente a vivência é outra. E aí a gente não mais se magoa, aí não mais a gente magoa as pessoas, porque realmente a gente vai ter aprendido. Mas em relação ao bem, com relação ao bem infinitamente variado nas suas expressões, o critério não é o mesmo. Porque o bem, a gente aprendeu o que é o bem, a gente vai querer fazer só o bem. Porque se o bem existe dentro da gente, sedimentado, implantado como uma virtude, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações serão sempre para o bem. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Resiliência, né? Diante do dever a ser cumprido. A gente passa pela dificuldade, a gente se dobra, mas a gente consegue levantar. E com certeza, quando a gente consegue, quando a gente toma a decisão de se levantar após as quedas, a gente está muito mais forte. É como andar de bicicleta. A gente começa a andar de bicicleta, cai uma vez. Mas criança é determinada, né? Ou mesmo adulto, quando a gente é adulto. Cai, sacode a poeira, dá uma limpadinha no machucado e segue, sabendo que aquilo ali que eu cometi, naquele areião ali, eu não vou passar, senão eu vou cair. Ou se eu frear com o freio da frente, eu também vou cair. E é assim na nossa vida. Numa analogia muito menor, mas é assim também com os nossos problemas. Mas é preciso que a gente tenha determinação de continuar.
é a bravura da alma. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Juiz, porque vai julgar se aquilo que ele fez foi bom ou mal. E escravo, porque a gente tem sempre o dever a cumprir. E a gente pede para vir cumprir, de livre e espontânea vontade. A gente pede para Deus para vir aqui, trabalhar em causa própria. E depois que a gente trabalha em causa própria, a gente trabalha por uma causa comum. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como o filho descende de sua mãe. Porque quando a gente entende sobre o nosso dever, quando a gente aceita amorosamente esse dever, é sinal de que as nossas consciências estão sãs e estão conectadas com o que realmente a gente veio cumprir aqui. O homem tende a amar o dever, não porque preserve a vida de seus males, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E sabendo que a gente tem um propósito, não fica muito mais fácil viver? Sabendo que a gente tem um norte, um caminho, não é muito mais fácil perseguir esse caminho, percorrer esse caminho? Ah, Érica, mas então eu vou precisar ir lá na sessão do centro espírita para o espírito falar para mim qual que é o meu caminho, qual que é o meu dever. Não, nenhum de nós precisa disso. Isso já vem impresso no nosso espírito, já vem lá na nossa consciência. E não foge muito disso. Pode ser por um caminho um pouco mais tortuoso, um caminho um pouco mais longo, ou um caminho mais reto, não importa. Mas todos eles levam ao bem, ao amor, à caridade, à prática da fraternidade, vencimento das nossas más inclinações. E quando a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer, aceitando, assimilando essa tarefa para nós, com certeza fica mais fácil de percorrer esse caminho. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, lá em Paris, 1863, esse é um trecho do Livro dos Espíritos. Então, à medida que a gente evolui, o nosso dever também aumenta, mas também fica mais fácil de ser cumprido. Então, vamos ler um textinho, né? Renovando as atitudes do Espírito Hamed, do livro Conta Contigo Mesmo. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência, diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? É o que eu disse ali atrás, muitas vezes, que a gente sabe que tem que ser feito para o espírito, não é compatível com o que a sociedade nos cobra no nosso campo profissional, afetivo e social. Mas e aí? Como fazer isso? É uma singularidade. Para encontrar o teu dever, não podes perder isto de vista. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, a tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. Gente, olha isso aqui, define tudo que a gente falou até agora. O compromisso é contigo mesmo, é a tua tarefa mais importante, é a evolução, e só a gente está preparado para cumprir. A gente pode procurar o centro espírita, a gente pode procurar qualquer igreja, a gente pode procurar psiquiatra, psicólogo,
mas o único preparado somos nós para percorrer esse caminho, para cumprir essa tarefa e esse dever. Porque só nós sabemos o que realmente necessita ser feito. Ocupar-se dos deveres alheios distancia-te das próprias responsabilidades, não concretiza teus ideais e nem deixas que os outros cumpram com suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Sabe aquela pessoa que quer comandar tudo? Todas as pessoas têm que ter sob a asa, todos têm que agir no mesmo padrão, pensar no mesmo padrão, enquanto ela mesma está tão ocupada em corrigir o marido, o filho, o sobrinho, os avós, os pais, que acaba desviando o foco do melhoramento de si mesma, do controle de si mesma. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Porque quando eu assumo o dever do outro, eu quero que o outro cumpra do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo que deve ser feito. E aí a gente invade o dever do outro, a gente invade a liberdade, o livre-arbítrio do outro. E por não compreenderes bem o teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Cada um com o seu trabalho, cada um com o seu dever, cada um no seu quadrado, de verdade. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Não é passividade em relação à atitude das outras pessoas, mas principalmente controle sobre as nossas. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca conhece verdadeiramente. Não se ajusta aos limites onde começa a tua liberdade ou a infelicidade do teu próximo. Está em nosso dever redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder os nossos sentimentos de ontem ou de nós mesmos, porque às vezes a gente acha que é bobo, porque às vezes a gente acha que é fraco, né? Ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que os nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós, os dos outros, particularmente, só para eles. De repente a gente mora numa mesma casa, de repente a gente convive 50 anos com uma pessoa que quer alguma coisa diferente, que pensa diferente, que tem um estágio evolutivo diferente. E aí? Como que a gente pode interferir no dever, no livre-arbítrio desse outro? Se a vivência espiritual dessa outra pessoa que está ao nosso lado é tão diferente da nossa. Obrigação não pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperem de nós. Obrigação pode ser conceituada, né? Como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, de escutar nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. Descobrindo o que precisa ser mudado, a gente pega o rumo e vai. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual
e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. O prazer do dever cumprido, né? Toda vez que a gente cumpre um dever, e principalmente aquele dever que a gente sabe que às vezes a gente estava protelando, e a nossa evolução é uma coisa que a gente vem protelando por séculos, por encarnações após encarnações, e quando a gente consegue cumprir, é uma sensação maravilhosa. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Já dizia Chico Xavier que aos outros eu dou o direito de eles serem eles mesmos, independente do que eles forem, mas a mim eu me dou a obrigação, o dever de ser melhor dia após dia. E é nessa vibe que a gente tem que ir. Com certeza nós não aceitaremos e nem ficaremos passivos frente a atitudes que colocam em risco a nós e a comunidade. Mas o dever de se melhorar é única e exclusivamente pessoal. Não adianta eu querer melhorar aquele que está praticando um roubo na rua, querer melhorar o político que está no governo, se eu não me melhoro, se eu não dou exemplo, se eu não vivencio aquilo que eu estou falando. Porque as palavras têm força. E quando essa força parte dos nossos exemplos, do que a gente já pratica, com certeza essas palavras têm mais poder. Porque as palavras podem até convencer temporariamente, mas o exemplo sempre vai arrastar. Então, para essa semana, o convite é esse: estipularmos, ouvirmos, ou escutar o nosso coração. Ao escutar é um termo médico que é a mesma coisa que escutar. Ao escutar o nosso coração, o nosso espírito, entendendo o que de uma vez por todas nós viemos fazer aqui. Mas já adianto que, independente de uma missão aqui, um detalhe aqui, outra lá, a nossa função é evoluir. O nosso dever é evoluir. Então vamos aceitar esse dever, aceitar esse desafio, vamos cumprir com o que a gente se propôs lá no plano espiritual, e com certeza essa sensação de dever cumprido vai nos acompanhar aí por séculos e séculos. Então, fica o convite a todos, os nossos ouvintes das redes sociais, pessoal que está aqui, encarnado, desencarnado, né? Então é o que temos para hoje. Gente, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Deixa eu terminar a oração. Vamos orar. Mais uma vez, fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus, o nosso Pai amoroso, agradecidos a Jesus, a espiritualidade que esteve conosco durante essa atividade. Pedimos que esteja, que todo esse fluido, essa energização dessa sala, a energia que nos foi presenteada nessa noite de hoje, se estendam a todos os lares, as pessoas que moram nesses lares, as pessoas que trazemos em nossos sentimentos, que essa atmosfera de contentamento, de esperança, mas principalmente de encorajamento, se estendam a todos os lares, a todos os cantos, a todos os corações necessitados, desesperançosos, aos lares desestruturados. Amado Mestre Jesus, que a Tua bondade abrace a cada um deles, que o bálsamo do Teu amor cure as feridas espirituais de cada um deles. Pedimos pela nossa semana, para que possamos todos, amado Mestre Jesus, permanecermos no caminho do bem, na tentativa de cumprir diariamente o nosso dever de nos melhorarmos,
de sermos hoje melhores do que ontem. Abençoa-nos, amado Mestre Jesus, nesse projeto, nesse entendimento de nossos espíritos, de que necessitamos evoluir, de que tanto ainda necessitamos aprender. Auxilia-nos, pedindo sempre, amado Mestre Jesus, venha fazer morada eterna em nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.